Deus. Amém, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Meus irmãos, estamos felizes pela oportunidade que o Senhor está nos concedendo de nesta noite maravilhosa, mais um culto em louvor e adoração ao Senhor. Convido a igreja, vamos nos pôr de pé, fazer rapidamente uma oração. Os irmãos que estão nos acompanhando nesta quinta-feira, feche os seus olhos, ore ao Senhor, com certeza até o término deste culto, Deus vai falar com você. Oramos, nosso Deus e nosso Pai, lhe agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia derramada em nossas vidas. Nesta noite, Senhor, através deste culto, fale aos nossos corações, desde a oração, dos louvores, os testemunhos, da tua santa palavra. Estamos aqui, Senhor, sedentos, carentes de ouvir a tua santa voz. É o que nós pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar, irmão, juntamente com a nossa irmã Silvana, a nossa orquestra, um glorioso hino da nossa harpa cristã. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, vamos louvar ao Senhor com o hino de número 20. Aleluia, Jesus. Olhar
Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, como é bom louvar e bendizer o nome do Senhor. Convido a igreja para que se coloque de pé. Os irmãos que nos acompanham, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Abram suas Bíblias, irmãos, em João, no capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 16. Este culto, irmão, é um culto abençoador para todos aqueles que nos acompanham, para toda a igreja. Leiamos o texto áureo da Bíblia Sagrada. João, capítulo 3, e o versículo 16. Amém? Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Nós vamos neste momento orar. Quantos carecem da oração da igreja? Nós apresentaremos cada pedido, né, irmãos? Cada irmão necessitado que está carente das orações da igreja. Façamos esta oração com fé, porque a oração tem poder. Oramos. Nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, nesta hora te apresentamos, Senhor, todos os irmãos, irmãs, amigos que estão acompanhando este culto, Senhor, diante da tua presença. Pai, as necessidades, esses irmãos que muitas vezes longe, que nós não os conhecemos pessoalmente, mas o Senhor conhece, ó Pai, de maneira completa, cada um, Senhor, desses irmãos, dessas irmãs, conhece seus corpos, suas mentes, suas reais necessidades. E nesta hora, Senhor, entregamos a Ti a vida de cada um, Pai. Entra com a Tua providência, mas acima de tudo, cumpra na nossa, na vida de qualquer irmão, qualquer irmã, a Tua vontade. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor. Vamos ouvir a Silvana, vai louvar o Senhor com um dos seus hinos, e nós continuamos louvando e exaltando a nosso Deus. Aleluia, Jesus. Bendito é o Senhor. Sozinho, pensando em tudo que me aconteceu, em toda a minha vida ao longo do tempo, em todas as vitórias que Deus já me deu. Eu vejo em mim tantas fragilidades, fraquezas, defeitos que é de fazer dó. Deus olha pra mim e também vê o mesmo. Sabe que eu não passo de um pouco de pó, mas eu te amo. Mas eu te amo. Eu fiquei pensando no que te daria pelos benefícios que já recebi. O ouro do mundo não te pagaria, e como eu te daria o que pertence a ti. Não posso te dar o que já é teu, mas posso tomar uma decisão. Eu vou te adorar pelo resto da vida, te entregar pra sempre o meu coração. Sei que não mereço ter o teu carinho,
mas eu te amo. Aleluia, Jesus. Diga ao Senhor nessa noite o quanto você o ama. Mesmo com seus defeitos, suas fragilidades, Ele também te ama. Amar, Ele me amou, perdão me concedeu, pecados Ele apagou, a vida Ele me deu. Amar, Ele me amou, perdão me concedeu, pecados Ele apagou, a vida Ele me deu. Sei que não mereço ter o teu carinho, também reconheço que eu sou fraquinho, mas eu te amo, mas eu te amo, mas eu te amo, eu te amo. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, que hino maravilhoso, né? Nós, em nossas fraquezas, reconhecemos a grandeza de Deus e Deus nos ama desta maneira, nos fortalece, nos abençoa. Nesta hora, irmãos, enquanto a nossa orquestra, a nossa irmã Silvana também se prepara, vamos louvar ao Senhor com mais um hino da nossa harpa. Convido o nosso irmão Nicodemos, já peço para os nossos diáconos, né, se posicionarem aqui. Nós vamos aproveitar este louvor, esta adoração ao Senhor e vamos contribuir com os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. Também saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Que Deus venha falar fortemente em nossos corações. Agora é um momento importante, pois quando falamos de contribuições, sabemos que a obra de Deus necessita da contribuição dos irmãos. Aqui está passando os números da conta. Esse programa também necessita de recursos financeiros para que possa estar chegando até você no seu lar, para que cada um possa estar usufruindo do melhor de Deus através das suas contribuições. E também, para não ficar só minhas palavras, eu quero ler aqui em Malaquias 3:10, que diz assim, Malaquias 3, a partir dos versos 10, diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Contribua com a obra de Deus. Deus, Ele há sempre de multiplicar o vosso celeiro, estando abençoando a obra de Deus. Com Deus não é barganha, né? Não é assim, eu vou dar porque não. Ele já deu o ar que respiramos, o alimento de cada dia, e por que não fazer a nossa parte também contribuindo com a obra de Deus? Amém? De cada
É somente o Senhor, né, irmãos, que tem o poder, que é o nosso firme guia. Eu convido a igreja para que se coloque de pé. Nós iremos receber nesta hora o nosso pastor Benjamin, que irá nos trazer da parte de Deus a sua santa palavra. Meus irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor, aos nossos amigos e também aqueles que estão nas redes sociais, bem como no canal 14.1. Estendemos também as nossas saudações e agradecemos também a presença de todos, porque temos a plena convicção que você é amado por Deus. E se você está num culto evangélico, num culto cristão, porque você ama Deus. E quem é de Deus, né, ouve a palavra de Deus, pois nós estamos nesse culto muito especial e nós convidamos a todos que estão presentes, bem como nos lares, que abramos as nossas Bíblias no profeta Jeremias, no capítulo 29, e o versículo 11. Você que está no seu lar, nossos irmãos, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, e seguida também o Salmo 125, o primeiro versículo. Nós estaremos compartilhando com a igreja, com todos, a palavra que Deus tem trazido aos nossos corações. Assim nos diz a palavra de Deus: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperai. No livro dos Salmos, o Salmo 125, assim nos diz a palavra de Deus: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém. Que Deus abençoe. Podeis sentar. Nós estamos, palavras escritas por homens que Deus os inspirou para que trouxesse da parte dele uma palavra muito especial para as nossas vidas. Nós temos esses versículos como base para o tema a qual nós estaremos aqui ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. Porém, antes, numa palavra introdutória, hoje, nos dias que nós vivemos, nós observamos, quando nós abrimos todos os tipos de mídias, todos os veículos de comunicações, nós vimos praticamente a maioria das informações são informações negativas. Podemos observar em todo o mundo, no mundo político, no mundo civil, no mundo penal, criminal. Então, quando nós abrimos um jornal, vamos para o canal de televisão aberto ou fechado, vamos nas redes sociais, nós vimos sempre, nós temos assuntos publicados negativos. Então, nós sabemos, quando nós vamos ver algum jornal, alguma situação, nós sabemos que nós já temos assuntos negativos. Mas nessa noite, da parte de Deus, nós temos uma palavra oposta, palavra de bênção, de esperança, palavra de alegria, palavra que transforma as nossas vidas. Talvez alguém que está aflicionado, alguém que está pensando até no suicídio, ou no assassinato, ou num furto, num roubo, seja qual for a sua situação, você que está nessa situação, você está ouvindo a palavra de Deus? Deus está falando contigo nessa noite. E para esse que sempre está ouvindo essas mensagens, ouvindo e vendo, a mensagem dessa noite, ela é totalmente oposta, já dissemos assim, e queremos dizer que o Deus o qual nós servimos é um Deus poderoso, é um Deus que fez os céus e a terra, é o Deus que formou o homem,
É o Deus que, na verdade, Ele nos conhece desde na nossa geração. Quando nós vamos para o livro dos Salmos, podemos abrir até a Bíblia, a palavra de Deus, o Salmo 139, muito conhecido dos leitores da palavra de Deus, que nos fala sobre os atributos espirituais de nosso Senhor, o nosso Deus. E no Salmo 139, assim nos diz a palavra de Deus: Senhor, tu me sondaste, tu me conheces, tu conheces no meu assentar, o meu levantar, de longe entende o meu pensamento, cerca o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Versículo 16, assim nos diz a palavra de Deus: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as tuas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formada, quando nem ainda delas havia. Deus, nos seus atributos, Ele nos conhece. O nosso pensamento, o nosso viver, o nosso caminhar, as nossas tristezas, as nossas alegrias, o que pensamos agora, o que nós pensamos para o dia de amanhã. Então sabemos quais são os projetos que temos no nosso pensamento, dentro do nosso coração. Porém, nós vimos nesses versículos que o Senhor, Jeremias capítulo 29, versículo 11, nos fala que Deus, Ele tem promessas para o seu povo. No texto propriamente dito, é uma promessa para o povo que durou 70 anos para se concluir. Porém, nós vimos que nesses versículos, vemos que diz o Salmo 125, mas aqueles que confiam no Senhor. O tema principal que nós temos que estar dizendo: nós não podemos deixar de estar confiando em Deus. O povo que estava aguardando a promessa de Deus durou o espaço de tempo 70 anos, esperou com paciência. E o Salmo de número 40 nos fala: esperai com paciência no Senhor, e Ele ouvirá o meu clamor, as nossas orações, cumprindo os nossos desejos. Então nós vimos que Deus, Ele nos ama. Talvez você pode pensar, ou podemos pensar: olha, meu pai não lembra de mim, não sei por onde andam meus pais, meus irmãos não os conheci, também ando na vida peregrinando por aí, e será que alguém lembra-se de mim? Será que alguém importa por mim? Saiba nessa noite, o nosso Deus, o Deus a qual nós servimos, Ele importa pela sua vida, pela sua alma. E temos certeza, meus irmãos, você pode estar morando até debaixo de um viaduto, talvez dormindo no tempo livre, nos bancos das praças, vivendo na dependência de alimento que alguém o leva, mas nessa noite nós queremos dizer que Deus é aquele que cuida de todos. Sabemos que Deus dá oportunidade para você. No Salmo 139, versículo 16, nós vimos que nós somos filhos de Deus, sem dúvida, e Ele cuida da nossa vida nos mínimos detalhes que precisamos. E nunca um pai que é pai deixa o filho desamparado. Olha, nós somos filhos de Deus. Sendo filho de Deus, mesmo que nós andamos com a vida meia errante na desobediência, mas os olhos do Senhor está te contemplando nessa noite. Ele te enxerga onde você estiver. Ele acompanha a sua vida, mas Ele requer que você tome uma decisão para que você seja abençoada e seja alcançada as suas promessas. Promessas de bens, promessa de paz, promessa de prosperidades, promessa de salvação. Todas as promessas que Deus tem para você, saiba de uma coisa: depende de mim estarmos totalmente na dependência de nosso Deus.
Por isso que o Salmo 139, versículo 16, nos fala que Ele nos cuida. E sabemos que Ele é que nos ouve. Os seus ouvidos não estão fechados ou agravados para que não possa ouvir as nossas orações. Ora, não precisamos às vezes expressar a voz para que nós possamos alcançar o que precisamos, porque as pessoas que têm deficiência física talvez não ouvem, talvez não fala, mas ele tem o pensamento, no seu coração ele fala, e Deus conhece o coração e conhece o desejo de cada um. Esses também o Senhor alcança. Por isso, louva a Deus e clama a Ele, nós que temos voz, nós que temos uma garganta boa para falar, louvamos, glorificamos, falamos o que Deus faz em nossa vida, porque Deus ouve também. É certo que nossas igrejas, nós temos os grupos daqueles que têm a sua deficiência de voz, de audição, para que também o evangelho o alcança. Aqueles que são cegos também a sua linguagem, a sua forma de comunicar. Então, no mundo que nós vivemos hoje, Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Não pensamos que nós estamos esquecidos de Deus. Saiba de uma coisa, Deus não quer, meus irmãos, que ninguém se perca. Deus quer que todos nós sejamos salvos. Porém, nem todos serão salvos. Serão salvos quem? Aquele que confia, aquele que entrega a sua vida ao Senhor, aquele que realmente anda nos caminhos do Senhor. Mas você andando fora do Senhor, os olhos de Deus estão te contemplando nessa noite. Por isso, Deus nos ama, nos cuida nos mínimos detalhes da nossa vida. Talvez é um emprego, talvez é uma saúde, talvez é um problema familiar. Aí são N situações, é que a família hoje, ela vive de uma forma muito assim difícil, né? E nós vimos as complicações, mas saiba, Deus é o Deus que cuida de nós. Cuida de mim, cuida de você, cuida da minha família, cuida da sua família. Então vamos continuarmos confiando em Deus. E Ele está pronto para ouvir o nosso clamor. Ele está pronto para ouvir as nossas vozes. Quando nós vamos nos evangelhos, nós vimos que no ministério terrestre de Jesus Cristo, que foi um espaço de tempo muito pequeno, 3 anos e alguns meses, ele aqui na terra, ele pregou, ele evangelizou, ele curou, ele ressuscitou mortos, muitos sinais, prodígios e maravilhas, ele realizou. Porém, nós podemos observar e nós afirmamos, à luz da Bíblia, que aquele que busca ao Senhor, de nada tem falta. Então, saiba de uma coisa, aqueles que aproximaram do Senhor Jesus, por onde Jesus caminhava aqui na terra, saiba, a multidão sempre foi e sempre será grande aos pés de Jesus. Vimos que cristão que somos o brasileiro, o Brasil, nós vimos que as denominações aí religiosa, independe, ela quando realiza os seus trabalhos, sempre tem pessoas ouvindo a palavra de Deus. E isso faz com que, no mundo antigo, quando Jesus estava aqui, a multidão era grande, por onde Jesus passava, a multidão assim o caminhava, e aquele que aproximava de Jesus foi sempre abençoado. Por isso, anda com Jesus, não saia da presença de Jesus, não se ausência dele, ele é aquele que abençoa. Citando alguns exemplos na Bíblia, nós vimos o cego, o homem cego, ele sabia muito bem que Jesus estava passando por ali, ele ouviu um barulho, quer dizer que, e quando ele perguntou, o que está acontecendo? O que está acontecendo aí? O que é isso? É Jesus Cristo, Filho de Deus. Ah, Jesus Cristo, tudo bem. O que ele fez? Ele sabia que a solução da sua vida, a cura da sua enfermidade, a visão,
Estava ali o momento para a disposição para ele receber. Crê no Senhor Jesus. Ele é aquele que curou esse cego. Quando aquele cego disse: Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha, nós vimos que o coração de Jesus ali tocou. E Jesus parou. Jesus para ouvir uma pessoa, seja você, seja individual um de nós. Jesus para ouvir uma pessoa, Jesus para ouvir duas pessoas. Vimos alguns exemplos. E pois Jesus também ouve as multidões. Nessa noite, o Senhor está ouvindo o seu coração, o seu desejo. Os seus ouvidos não estão fechados para ouvir o que precisa. Pede o que queres, o Senhor é aquele que abençoa. Lembra-se que Jesus parou e ouviu: o que tu queres? Ele disse: Senhor, o meu problema é visão. Então vê, enxerga. Desde aquela hora, com a autoridade de Deus, Filho Jesus Cristo restaurou a vida, a visão daquele cego. E outros prodígios, outras maravilhas, o Senhor Jesus, Ele realizou e continua nos dias de hoje. Nós sabemos que Jesus, após 40 dias da sua ressurreição, ele foi levado ao céu. Porém, ele deixou os seus discípulos. Deu a continuidade à igreja. E a igreja de Jesus Cristo, ela continua até o dia de hoje. E o Senhor Jesus deu uma promessa para nós, porque Ele é o Deus das promessas. E Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso quer dizer, nós podemos pregar a palavra de Deus com autoridade. Nós podemos dizer para você, amigo, irmãos que estão ouvindo, o Senhor, Ele está no controle da sua vida. Ele pode restaurar a sua vida nessa noite. Os problemas difíceis que há na sua vida, creia que o Senhor Jesus, Ele está por abençoar você. Por isso, nós sabemos que Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. 2, Ele sempre está pronto para ouvir aqueles que necessitam. Nos dias que vivemos hoje, ninguém está dando muita atenção a ouvir alguém. Às vezes nós vamos em alguns profissionais para que ele ouça-nos. Vai para um psicólogo para que ele tem ali o equilíbrio de ouvir tudo aquilo que eu preciso expor. E o psicólogo, ele ouve e aí continua o seu tratamento, e aí sucessivamente. E às vezes o pai não ouve o filho não ouve o pai. E dentro do lar o esposo ouve a esposa, e assim o oposto também. E vive um mundo que ninguém quer dar atenção a ninguém. Mas saiba de uma coisa, mesmo que nós estamos vivendo essa situação, creia, Jesus, Ele ouve os nossos clamores. Mesmo que nós estamos no mundo da desobediência, mas arrependido, lembramos que Deus ouve. Vamos lá? O filho pródigo. Diz a palavra de Deus que um homem tinha 2 filhos. O mais novo pediu para si antecipação dos seus bens, foi viver a sua vida dissolutamente, errante e errado. Ele tornou-se aquela pessoa, mas chegou um determinado momento, errado, fora da presença do pai, da família, de Deus, ele lembrou-se, na linguagem de hoje, caiu em si. Olha, na casa do meu pai tem tanta abundância, tem tudo, e eu aqui gastei tudo que tem dos meus bens, estou perecendo com fome. E o que aconteceu? Ele levantou e disse: olha, levantar-me-ei, dir-lhe-ei ao meu pai: pai, pequei contra ti perante o céu todos, já não sou digno de ser chamado de filho, porém, faz-me como um dos seus jornaleiros, ou dos seus trabalhadores. Aquele pai, aqui na simbologia, o nosso Deus, Ele sempre está com seus olhos olhando. Você vai voltar para a minha presença, você vai voltar para a minha casa, eu vou te abençoar. Quando você retornar, vai ter um grande banquete, vai ter alegria, vai ter música, vai ter alimento, é só alegria na presença de Deus.
Então nós vimos que, na verdade, Deus está pronto para ouvir a sua voz. Clama ao Senhor. Jeremias capítulo 33, versículo 3 nos fala: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vós não sabem. Então o Senhor é aquele que realmente ouve as nossas orações. E uma coisa difícil, e eu creio que para todos, nós vimos que a gente tem que conversar com alguém e esse alguém não dá nenhuma resposta, dá calado e não responde nada, calado por resposta, a gente fica chateado, não é verdade? A gente fica chateado. Poxa, eu venho conversar com essa pessoa, tal, eu achei que ele ia dar atenção para mim e nem deu atenção. Saiba, isso é o homem. O homem é falho, mas o nosso Deus não. O nosso Deus é aquele, irmão, que para, como ouviu para ouvir aquele cego, para ouvir o que você quer. Fale o que você quer. Eu estou prontinho para ouvir. Nessa noite é uma noite de salvação. Essa noite, esse programa, esse culto, meus irmãos, é realmente um trabalho para você fazer aí uma conscientização, relembrar aí, olha, na verdade, eu preciso estar aos pés de Cristo Jesus, nosso Senhor. E as promessas de Deus são firmes, são verdadeiras. O apóstolo Paulo, escrevendo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20, ele nos fala: porque todas as promessas de Deus são nele sim, e por ele o amém. O amém quer dizer, é confirmado. Quando nós falamos amém, amém, quer dizer, está confirmado. Deus está confirmando que as suas promessas são firmes, são verdadeiras e passarão os céus e a terra, mas as promessas ou as palavras de Deus não passarão. Quer dizer, ele vai se cumprir na vida daqueles que têm bênção. Porém, nós vimos que, na verdade, Deus é aquele que não se esquece das promessas que nós recebemos. Passaram-se 70 anos. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Na continuação do texto, nós vimos que passaram-se 70 anos, mas a promessa de Deus se cumpriu. Cumpre na nossa vida, irmãos. Vai se cumprir em nossa vida. E o Senhor Deus a qual nós servimos, Ele está realmente querendo que você nessa noite faça uma reflexão e dizer que, olha, não há uma outra solução a não ser Jesus Cristo. Não temos outro caminho. Não tem outro caminho a salvação, o arrependimento e as soluções a não ser Cristo Jesus, nosso Senhor. E com isso nós vimos que nós temos que ter a conscientização, estarmos conscientes de que tudo que nós precisamos vem de Deus. Não pensamos porque às vezes temos aí uma reserva financeira bem depositado, ou temos um patrimônio aí expressivo que dá para viver o resto da vida, que isso é a solução. Não é. Olha, sabemos que tudo que temos, a fonte é Deus. É Deus quem dá. Então nós vimos que tudo que nós temos, o que nós precisamos é de nosso Deus. Quando nós vamos para o livro dos Salmos, no Salmo 37, e os versículos 4 e 5, assim nos diz a palavra de Deus: olha, deleita-te também no Senhor. É promessa de Deus. Palavra escrita por Davi. Vejamos. E Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele tudo fará. Aleluia. Então nós vimos que isso faz com que o que nós precisamos, a fonte é o nosso Deus. Partindo dele, Deus usa quem ele quiser. Pode usar o homem, a mulher, uma pessoa física ou jurídica, mas enviado por Deus para sermos abençoados.
Deus tem os seus caminhos, Deus tem as suas soluções, Ele usa quem Ele quer, como Ele quer, e abençoa aquele que deve ser abençoado por Deus. Por isso, nessa noite, vimos que tudo que nós precisamos vem de nosso Deus que está no céu. Com isso, sabemos que toda essa conscientização dessa palavra, que nós temos essas promessas de nosso Deus, são boas notícias. Nós vimos que nós devemos ter a consciência de nunca separar de nosso Deus. Porque Deus, Ele não quer que nós separamos. E há uma única coisa que separa o homem de Deus, é o pecado. O pecado separa o homem de Deus, entristece o Espírito Santo. E mesmo assim, Deus ainda dá oportunidade para esse que entristeceu a Deus, Deus ainda dá oportunidade, sabe por quê? As mãos do Senhor é uma mão amiga que está protegendo-nos a todos aqueles que não querem que se percam. Então, nós vimos que nós não podemos nos afastarmos da presença de Deus. O que vem de Deus é bom. Ele permite algumas coisas em nossa vida para que nós possamos aproximar-se mais dele. E nós precisamos aproximar. E já dissemos aqui que aquele que aproxima de Deus, de nada tem falta. Aquele que aproxima de nosso Senhor Jesus é abençoado. Então, nada nos vai separar do amor que está em Cristo Jesus. O escritor do livro dos Romanos, a epístola aos Romanos, Paulo escreve no capítulo 8, versículo 31, texto bíblico conhecido da igreja, e você que está acompanhando a leitura da palavra de Deus, abra a vossa Bíblia. Com essa palavra nós estamos concluindo, e nós vimos o que o escritor do Salmo, no Romanos, melhor dizendo, no capítulo 8, o versículo 31, e seguintes, o que nos fala a palavra de Deus. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos dará também com ele todas essas coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E vem e escreve o próximo versículo: quem nos separará do amor de Cristo? Irmãos, amigo que nos ouve nesse momento, nada pode nos separar do amor de Cristo. Se estás enfermo, a enfermidade não vai separar. Se está passando desemprego, não vai separar. Já dissemos aqui, o que separa o homem de Deus é o pecado. Então nos fala quem realmente nos separará. Olha, aqui nos fala assim o versículo 33. Quem tentará contra a acusação do escolhido é Deus quem justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem ressuscitou dentre os mortos, qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí nos fala, vejamos, a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Nada separa o homem de Deus. Se está vivendo no pecado, você tem uma separação com Deus. Mas nessa noite, o nosso Senhor, Ele está aqui para perdoar os seus pecados, transformar a sua vida em uma vida de um verdadeiro cidadão do céu. Isso quer dizer, a promessa de Deus é para que você também se arrependa e seja salvos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus
possa melhor falar em nossas vidas, em nossos corações. E nessa noite, você tomando uma decisão de aceitar Jesus como Salvador de sua vida. Ele está nesse momento com seus braços abertos para recebê-lo tão gostoso e sentir o amor de Deus em sua vida. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, quantos podem louvar ao Senhor por esta boa palavra? Graças ao nome do Senhor. Enquanto a Silvana se prepara, nós vamos louvar ao Senhor mais uma vez com ela. Eu quero, e não podemos deixar, né, irmãos, este culto terminar sem fazer este lindo convite. Se há algum irmão entre nós aqui em nossa igreja, ou se alguém que está acompanhando este culto do seu lar, do seu trabalho, aí no seu celular, no seu computador, na sua televisão, e tem o desejo, né, depois de ouvir esta palavra, os louvores, e de Deus ter falado ao seu coração, e apresenta o desejo de entregar a sua vida ao Senhor, faça este voto nesse momento. Você está vendo, está passando aqui o WhatsApp da nossa igreja, você pode enviar o seu nome, nós queremos te conhecer, se possível fazer uma visita para você, porque com certeza, irmãos, através desta palavra, Deus tem poder para salvar os corações, reverter, irmãos, as situações. Então, se você nesta hora sente em seu coração e tem o desejo de entregar-se a Jesus, mande aqui para nós o seu nome, dizendo eu aceito a Jesus, e com certeza nesta hora Deus estará abençoando a sua vida. Eu convido a igreja para se pôr de pé, iremos orar agradecendo a Deus por esta palavra, e se eventualmente há algum irmão entre nós, ou que está nos acompanhando, que tomou essa decisão, nós vamos orar para que o Senhor escreva este nome no livro da vida, e que ele passe, como disse o nosso pastor, a ser um cidadão dos céus, gozando das bênçãos e da comunhão com o Senhor. Oramos. Nosso Deus e nosso Pai, nesta hora, Senhor, diante da Tua palavra, te agradecemos por ter falado aos nossos corações. Senhor, se há algum irmão entre nós, alguém que está acompanhando este programa, este culto, e o Seu Santo Espírito toca em seu coração, e ele está decidindo entregar a sua vida, Senhor, escreva o seu nome no livro da vida. Dê força, Senhor, e graça para esta pessoa, este irmão, esta irmã, seguir a sua vida, Senhor, de comunhão contigo, sentindo a presença do Teu Santo Espírito, sendo agora justificado pelo Senhor, sendo regenerado, Senhor, passando agora a se santificar-se. Pai, fortaleça esta vida, dê graça, Senhor, derramando as Tuas bênçãos sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre os seus negócios, sobre os seus sentimentos, o seu coração. Pai, ajude este irmão, esta irmã a caminhar contigo, Senhor, rumo ao céu. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor juntamente com a Silvana. Deus velará por ti.
Graças a Deus. Meus irmãos, com muita alegria, nós caminhamos para o término do nosso culto. E antes de passar a direção ao nosso pastor, vai estar dando os avisos finais, fazendo a oração. Nós temos alguns pedidos para apresentar de oração. Se você, irmão, que está acompanhando, deseja fazer um pedido de oração, mande aqui no nosso WhatsApp. Nós estaremos intercedendo por você e por sua família. Nosso irmão Eleandro pede orações a favor de sua esposa Liliane. Também o nosso irmão Jefferson pede orações a favor de Caetano e Patrícia. Nosso irmão Santos também pede oração para ele e toda a família. Assim como o nosso irmão evangelista Henrique também carece das orações da igreja. A nossa irmã Lívia também roga as orações da igreja a favor de seu cunhado, nosso irmão José Carlos, que não está bem de saúde. Então nós iremos interceder nesta hora, juntamente com o nosso pastor, após os avisos, apresentando ao Senhor cada pedido. Que Deus possa abençoar a vida da igreja em nome de Jesus. Meus irmãos, nossos amigos, nós estamos concluindo nosso culto nessa noite, mas sempre está passando o seu vídeo, os endereços de nossas igrejas, bem como os nossos cultos, aos domingos, às 9, 8h30 da manhã, às 17h30 e às 19 horas. Terça e quinta-feira, às 19h30, em todas as nossas igrejas. Temos aí os endereços, em todos os bairros da cidade há uma congregação, e também nas cidades circunvizinhas. Vocês são muito especial para nós, para a igreja, e nós assim os convidamos para que estejam presentes. Nós vamos, nesse momento, colocarmos em pé e estarmos apresentando a Deus esses pedidos de orações. Querido eterno Deus, poderoso Pai, somos gratos a Ti, Senhor, pois Tu tens nos dado essa rica oportunidade, Senhor, de estar na Tua casa, na Tua presença, Senhor, louvando, Te adorando, Te servindo, e também nesse momento, Senhor, aos nossos irmãos e amigos telespectadores que estão participando desse culto, a qual, Senhor, tem trazido os seus pedidos de orações, as suas necessidades. Tu conheces, Senhor, o coração, Tu conheces, Senhor, os problemas de cada um, e nós suplicamos a Ti, Senhor, entra no coração, na vida de cada um, assim, Senhor, resolvendo os seus problemas, curando a enfermidade, transformando vidas, Senhor, na Tua presença. Querido é Deus, dá uma noite de paz e descanso para cada um de nós. É o que nós Te pedimos, Te agradecemos, desde agora e para sempre. Amém. Estenda vossas mãos. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo é com o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. E junto dizemos, que Deus abençoe a todos e tenhamos uma boa noite.